estamos estudando cosmovisão e cosmovisão bíblica, o olhar que nós temos da vida, a maneira como nós interpretamos a vida. Toda pessoa certamente tem uma maneira de interpretar o mundo, aquilo que acontece com ela, e uma maneira de se ver nesse mundo de Deus ou não de Deus. Talvez a cosmovisão da pessoa não considera a pessoa de Deus, mas independentemente de qual seja a maneira como alguém interpreta a vida, essa interpretação, ela não fala apenas do que a pessoa acredita, mas do modo como vive. Semana passada eu falei com a classe um pouquinho sobre o mundo, falei sobre a criação, sobre o mundo de Deus, sobre o modo como Deus fez tudo e o porquê de as coisas serem como estão. Hoje eu quero falar um pouquinho mais desse assunto, mostrando também no tópico mundo, universo, realidade, um aspecto da realidade, tá bom? Nós vamos orar, depois vocês vão entender onde quero chegar. Vamos orar, pessoal? Amado Deus, eu quero agradecer, Senhor, por todos esses irmãos que estão aqui. Eu quero agradecer pela confiança deles de estarem nesse lugar para ouvir a Bíblia. Eu tenho certeza, Pai, que os teus filhos estão buscando o conhecimento da verdade, e eu gostaria, Pai, que o Senhor falasse a tua palavra através da minha vida, assim como falasse com as outras classes através dos professores. Não permita, Deus, que nós façamos uma interpretação da Bíblia conforme o nosso interesse, mas nos ajude a extrair o conhecimento, e que esse conhecimento possa nos enriquecer na maneira como nós vemos o mundo e como nós vivemos a nossa vida. Por favor, ó Pai, abra nosso entendimento e cumpre o plano que o Senhor tem. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, é o seguinte, nós vamos abrir nossa Bíblia na carta aos Efésios, e nessa carta eu quero te mostrar um panorama importante, tá bom? Abra sua Bíblia lá, carta de Paulo aos Efésios, e deixe aberta no capítulo 2. Deixe a carta aberta no capítulo 2. Nós vamos observar alguns conceitos gerais, para depois eu introduzir com vocês o tópico que quero realmente trazer como tópico de dedicação para essa aula. Uma observação do capítulo 2, ela vai mostrar que todas as pessoas, não importa se elas são da nação de Israel, se elas são de outros povos, se é bárbaro, se é grego, se é judeu, se é brasileiro, não importa a nacionalidade e povo, Efésios capítulo 2 diz que todas as pessoas foram aproximadas na pessoa de Jesus. O versículo 14, por exemplo, o versículo 14 desse capítulo diria: porque Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e não judeus, o que englobaria todas as nações da terra, o qual de todos os povos fez um. Ele derrubou a parede da inimizade que estava no meio, ou seja, Cristo. Na pessoa de Cristo, todas as pessoas são unidas. Meus irmãos, a carta aos Efésios é uma carta que fala muito de relacionamento. O capítulo 2 mostra como que o nosso relacionamento com Jesus, ele acontece. Pessoas diferentes se relacionam de maneira unida, como família na pessoa de Jesus. Se nós avançamos ao capítulo 4, os primeiros 6 versículos, eles mostram que Deus espera que haja unidade no meio dos seus filhos. Deus espera que haja vínculo entre eles. A palavra de Deus fala, no versículo 1, 2, 3, 4 e 5, que é necessário reconhecermos elementos que nos unem. E no versículo 4 principalmente fala: há um só corpo, um só Espírito, há também uma só esperança, uma só vocação. Existe uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E há um só Deus e Pai, que age em todos e está em todos.
A Bíblia fala nesse capítulo, irmãos, sobre a unidade do povo de Deus. Deus aproxima as pessoas na pessoa de Jesus. Pare para pensar. Eu não conhecia você, você não conhecia o outro, mas pela nossa fé em Jesus Cristo, Deus trouxe o Tiago de Antônio Carlos, o Adolfo de Rezende Costa, o Luiz lá de São Paulo, e trouxe o outro lá de não sei onde, outro de não sei onde. Deus está unindo pessoas diferentes. Nós não nos conhecíamos, mas a fé em Cristo, ela se tornou um elo entre nós. E como diz o capítulo 4, é necessário que nós vivamos essa unidade. Se nós continuássemos lendo o capítulo 4, esse capítulo ele fala de algumas virtudes que são essenciais para a nossa vida comunitária. Nós veríamos no versículo 25, falando que nós não devemos mentir, mas ser verdadeiros. O versículo 26 fala que nós não podemos ser dominados pela ira, pela crueldade ou pela vingança. O versículo 28 nos ensinaria que nós não podemos prejudicar o próximo, mas que pelo contrário nós devemos repartir. O versículo 29 diz que nós devemos agregar na vida do outro com as nossas palavras. O versículo 32 diz que nós devemos ser compassivos, amorosos e perdoadores. Irmãos, o que estou querendo mostrar para vocês? Paulo ele traça um caminho de relacionamento na pessoa de Jesus, relacionamento que é expresso em unidade, e Paulo fala de virtudes necessárias para que haja unidade verdadeira. Mas tudo isso nos leva ao capítulo 5, até o versículo 18. Abra sua Bíblia lá, capítulo 5, versículo 18. Olha lá o que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou depravação, mas enchei-vos do Espírito Santo, e falem entre vocês, já que são uma comunidade, uma comunidade que vive junta, fale entre si com salmos, entoem e louvem a Deus de coração, com hinos e cânticos espirituais, sejam agradecidos a Deus por meio de Jesus Cristo. E o versículo 21 fala: sujeitem-se uns aos outros por causa do temor de Cristo. Olhe como Efésios é uma carta de relacionamento, pessoas unidas na pessoa de Jesus, Deus convocando os cristãos a viverem unidos, elementos que promovem unidade no capítulo 4. Aí quando nós chegamos no capítulo 5, Paulo ele diz assim: sejam pessoas submissas umas às outras. Irmãos, versículo 21, ele fala de algo importantíssimo. Paulo diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai se submeter às outras, não por causa de dinheiro, não por causa de posição, não por causa de hierarquia, mas as pessoas vão se submeter umas às outras porque elas têm temor de Cristo. E se nós lermos os versículos que seguem, Paulo fala sobre marido e esposa. Paulo vai dizer: mulher, se submeta a seu marido. Marido, ame sua esposa e se submeta a ela. No início do capítulo 6, Paulo vai dizer: filhos, honrem os pais. Pais, criem direito seus filhos e não provoquem eles a ira. Se nós lermos a continuidade, Paulo diz: senhores, respeitem os seus funcionários, e funcionários se dediquem aos seus senhores. Irmãos, a carta é uma carta de relacionamento, é uma carta que fala de relacionamento religioso, de relacionamento diário, fala de relacionamento de marido e esposa, pais e filhos, empregadores e empregados. E Paulo vai dizer que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai se relacionar. Aí alguém diz assim: mas Tiago, o que você está querendo falar com isso? Eu quero dizer, irmãos, que as nossas relações humanas, sejam religiosas, familiares, profissionais, elas demonstram que nós estamos vivendo em um mundo que é material, um mundo que é relacional. Quando nós pensamos em vida, normalmente a primeira coisa que nós pensamos é em relacionamento.
Nós pensamos em relacionamento, quando nós pensamos assim, em um mundo, quando fala-se de Marte, logo pensa assim, tem algum ser vivo lá em Marte, ser vivo que vive lá, seguindo as regras daquele ambiente. Ou a gente fala assim, será que tem vida na Lua? Será que tem vida não sei aonde? São perguntas que sempre são feitas, porque a existência de um lugar, de uma criação, de um mundo, de um ambiente, sempre se expressa em relacionamento entre seres vivos. Meus irmãos, eu quero te mostrar isso, te provar isso, porque Paulo insiste muito no capítulo de Efésios em dizer: o ser humano é um ser criado para relacionamento, é um ser criado para vínculo, ele é criado para intimidade, é criado para entender-se e envolver-se. Só que aí nós vamos chegar no capítulo 6, e no versículo 12, leia comigo. Capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus diz, depois de falar muito sobre relacionamento, Paulo diz: a nossa luta não é contra os homens, porque ela não é contra o sangue nem a carne, mas a nossa luta é contra os poderes, os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal situadas nas regiões celestiais. Talvez, quando eu começo a falar sobre relacionamentos, vocês podem pensar assim: nossa, o Tiago agora perdeu o fio da meada, né? Viajou e sumiu, perdeu o rumo. Não é essa a ideia, irmãos. Quando nós pensamos em relacionamento entre pessoas, relacionamento religioso, relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre empregadores e empregados, nós estamos assumindo aqui um elemento básico da nossa vida, irmãos. Somos seres gregários, nascemos criados, motivados para relacionamento. Ainda alguns de nós que sejamos assim mais introspectivos, pessoas mais isoladas e mais quietos, ainda assim nós somos pessoas que anseiam por relacionamento. É por isso que nós temos filhos, é por isso que nós nos casamos, é por isso que nós trabalhamos e somos parte de algum grupo, é por causa disso que a gente se envolve, porque somos seres para relacionamento. Mas sabe qual é o grande problema da nossa existência, irmãos? É que, já que nós vivemos em relacionamento, já que nós vivemos em relacionamento religioso, familiar e comunitário, nós costumamos achar que tudo que existe é isso aqui. Eu vejo o Adolfo, eu vejo o Fernando, eu vejo a Elizabeth, eu olho para a Raquel, eu vejo vocês, e eu costumo achar que a vida se resume a vocês e ao que vocês fazem, ao mal que promovem ou à bondade que fazem. Aí a gente levanta da cama um dia, preocupado, achando que o inimigo da minha vida é o ladrão que mora perto da minha casa, que invade a minha casa, ou aquele homem cruel que é uma ameaça para os meus filhos, ou aquele patrão extremamente cruel e maldoso que quer o meu mal. Aí sabe o que nós fazemos? Achamos que a nossa luta, que o nosso desafio, que os nossos inimigos reais são as pessoas. Aí a gente acha que o inimigo nosso é o irmão da igreja, ou a gente acha que o nosso inimigo é a esposa ou o marido, ou o inimigo é o pai, ou o pai pensa que o inimigo é o filho, o patrão pensa que o inimigo é o empregado, e o empregado pensa que é o patrão. Só que Paulo vai dizer o seguinte: a sua luta não é contra os homens. Irmãos, estamos vivendo em um mundo projetado para relacionamentos humanos, mas o mundo espiritual existe, o mundo imaterial existe, e é isso que Paulo vai dizer. Se você está vivendo aqui achando que os seus grandes dilemas e problemas são os políticos, que são os patrões, que são as pessoas, você está bobado, você está viajando. O problema do mundo não é esse.
problema do mundo não é o relacionamento familiar, os vínculos pessoais, não é isso. Paulo vai dizer no versículo 12, ele diz: a nossa luta não é contra seres que têm sangue e carne, mas ele vai dizer que a nossa luta é contra os principados e potestades. Irmãos, quando fala esse termo, principado e potestade, está falando assim, um principado é uma região de domínio, um principado é um território onde uma potestade domina sobre aquilo. É como se Paulo dissesse assim: existe então seres espirituais que estão governando sobre porções, sobre regiões. Ele fala na continuidade: a nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo usa uma palavra aqui que significa realmente os governantes do mundo. Ele está dizendo que a nossa luta é contra os governantes do mundo. Aí eu pergunto para vocês: quem são os governantes do mundo? É o PT, o PSL, o DEM? Quem é o governante do mundo? Os Marfuns em Lafayette, não sei quem, que é poderoso aqui? Não são, irmãos. A verdade é que não são. Os poderes que reinam no nosso mundo, eles não são de carne e sangue. Os poderes que regem esse nosso mundo, irmãos, eles não têm a forma humana, não têm a aparência humana. E é por isso que Paulo diz: os nossos inimigos verdadeiros são principados e potestades, são dominadores que governam esse mundo tenebroso. Ele diz na continuação do versículo: são forças espirituais, não são forças materiais, são forças espirituais que estão nas regiões celestiais. Sabe, eu quero dizer para vocês, irmãos, o seguinte: quando Paulo insiste nisso, como eu falei, a carta toda é uma carta que fala de relacionamento. Mas ao mesmo tempo que Paulo fala de relacionamento, ele quer mostrar muitas vezes o aspecto espiritual envolvido aqui. O termo região celestial é uma expressão que só aparece na carta aos Efésios. E curiosamente é mencionada 5 vezes a expressão região celeste. Não aparece em nenhum outro texto do Novo Testamento, só aparece nesse livro 5 vezes. Lá no capítulo 1, versículo 3, esse versículo também, posso mencionar, né? Versículo 20 do capítulo 1, capítulo 2, versículo 6, 3, 10 e 6, 12. Aí alguém diz assim: mas Tiago, por que Paulo menciona essa expressão região celeste? É porque Paulo, irmãos, está querendo dizer o seguinte: que você está muito focado e preocupado com aquilo que se dá nas regiões do alcance dos olhos. Mas Paulo quer mostrar que existe muito movimento, muita ação, muita intenção naquilo que está fora do nosso olhar humano. Aí a pergunta que faço é: você acredita nisso? Irmãos, é uma coisa que me surpreende. E você fez uma leitura certa. Porque a gente está acostumado hoje, irmãos, é assim: a gente quer botar 3 garruchas e 12 na cintura, botar um arco e flecha, arrumar um carro assim para o ataque zumbi e sair por aí fazendo um monte de, né, parecendo o pessoal do Walking Dead, né, querendo matar todo mundo. O seriado está criando isso na nossa cabeça. A gente acha que a batalha é essa. Só que, irmãos, o elemento que Paulo quer nos encorajar a discernir é o seguinte: é como se ele dissesse assim: imagine que você está numa guerra invisível. Imagine que você está lutando de noite, que você não tem óculos para visão noturna. Imagine que você está lutando às cegas, você não sabe de onde vem seu inimigo. Irmãos, um pequeno volta na história. Por que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã? Lutaram uma batalha que era diferente do que eles estavam acostumados. Está acostumado a lutar batalha onde o inimigo é evidente, mas ele entra no Vietnã
os inimigos estão escondidos debaixo da terra, em cima das árvores, camuflados no meio da natureza. Os Estados Unidos perderam a guerra, porque lutaram uma guerrilha onde não era possível interagir com o inimigo do tipo olho no olho. Era uma guerra meio secreta, uma guerra camuflada. Agora pense comigo, quando nós imaginamos que é como se nós estivéssemos em uma batalha que os olhos não podem ver, significa que nós estamos correndo grande perigo, porque a gente olha para o mundo e pensa assim: meu inimigo é aquela pessoa, meu inimigo é aquele homem, meu inimigo é aquele criminoso, meu inimigo é aquela pessoa. Irmão, só que se nós esquecermos aquilo que está acontecendo fora do meu alcance, é como se eu estivesse indo para uma guerra às cegas. E sabe por que muitos de nós fracassamos em nossa vida, irmãos? Porque nós esquecemos que existem principados e potestades, existem governantes no mundo espiritual, existem forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o problema que nós estamos enfrentando é que nós não estamos preparados para lidar nesse tipo de batalha. Meus irmãos, o mundo de trevas, ele tem o seu próprio governante. Eu quero dizer isso para vocês assimilarem bem essa palavra. A Bíblia é clara quando diz que esse mundo possui um príncipe. Você sabe quem é o príncipe desse mundo? O nome dele é Diabo. O nome dele é Diabo. O príncipe do mundo é chamado de Diabo. Aí alguém disse: mas nossa, fiquei chocado agora. Mas Deus não criou tudo. É a pergunta que vale 1 bilhão. Se Deus é Deus, por que Deus não enxotou o diabo logo daqui então? Porque esse é o grande argumento do mundo, né? Se Deus é Deus, por que Deus já não acabou com isso há muito tempo? Vou te mostrar um versículo. Abre sua Bíblia lá em João, capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 19. João capítulo 3, o versículo 19. Olha lá o que diz: o julgamento é este. A luz veio ao mundo. Está falando de Jesus. Vocês podem ler os versículos anteriores. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram e são más. Pois todo aquele que pratica o mal tem desprezo pela luz, e não gosta de se chegar para a luz, para que as suas obras não sejam notórias e visíveis. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus ou para Deus. Irmãos, estou lendo o texto, de outra forma mais explicativa, para te dizer o seguinte: quando nós pensamos que esse mundo é trevas, e que existe um governante por trás desse mundo de trevas, não é porque Deus não tenha interesse nesse mundo, não é porque Deus não tenha enviado a luz ao mundo, não é porque Deus tenha abandonado esse mundo, mas o capítulo 3 de João, ele quer mostrar que Deus ama o mundo, Deus tem se importado com esse mundo, a própria luz veio ao mundo e está presente no mundo na pessoa do Espírito Santo, mas a palavra de Deus, o próprio Cristo diz que o juízo de Deus contra esse mundo é um juízo sério e é um juízo merecido, porque o próprio Deus veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. Irmãos, admitamos isso nessa aula. O nosso mundo é trevas, o nosso mundo é governado por dominantes das trevas, porque os próprios homens amam as trevas. As trevas não foram trazidas para esse mundo por Deus.
Não foi Deus quem trouxe para o mundo o mal. A maldade do mundo é fruto das ações humanas. E a verdade é, se os homens amam as trevas, se os homens praticam obras das trevas, se os homens desprezam a luz, isso significa que os homens têm relação com as trevas e participação no domínio das trevas. Talvez isso choque você um pouco, mas eu quero te dizer o seguinte: os homens, eles têm amado o seu governante. E quando Jesus Cristo diz, os homens não querem a luz, é como se Jesus estivesse dizendo, os homens não me querem. E por que os homens não querem Jesus? Porque a presença da luz evidencia as obras dos homens, evidencia suas maldades, evidencia suas obras ruins. E Jesus diz que a semelhança de alguém que comete atrocidades no escuro, dentro de quatro paredes, por trás dos muros, ou longe dos olhos das pessoas, porque aquilo que faz é vergonhoso e o homem sabe que é vergonhoso, e por isso ele não faz em público. Assim, a existência de Jesus, a presença dele no mundo é incômoda, porque ninguém quer, irmãos, alguém que diga assim, isso é errado, roubar é errado, matar é errado, mentir é errado, cobiçar é errado, não honrar os pais é errado, não santificar o nome de Deus é errado, adulterar é errado. O mundo não quer isso, irmãos. Na verdade, aos olhos de Deus, o que fica expresso na palavra, os homens estão se deleitando nas trevas, porque suas obras são malignas, querem praticar obras malignas, e por isso a presença de um Deus que evidencia o pecado, porque ele espera arrependimento, é uma presença que não é muito agradável. Por isso os homens estão amando os seus governantes, o príncipe das trevas. Quer ver como isso fica evidente? Abra a Bíblia lá no capítulo 2 de Efésios. Volta um pouquinho lá, do texto onde estávamos. Irmãos, não estou forçando a barra, estou querendo mostrar para vocês o que o texto bíblico diz, e à medida em que a gente assimila isso vai ser interessante para a continuidade desse estudo do mundo espiritual. Bem, da realidade espiritual, não é o tema da nossa sessão de estudos, mas é interessante observar. Olha o capítulo 2, o versículo 1, quando diz assim, está dizendo que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, ou seja, distantes, afastados de Deus, por causa dos nossos delitos e pecados. Fala, nesses pecados e delitos, em que andamos outrora, segundo o fluxo, a correnteza do mundo, o caminho óbvio, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você já sabe o nome dele, dos seus seguidores. Diz, entre esse grupo, influenciado por esse inimigo, estávamos nós também anteriormente, vivendo segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E qual era a nossa posição perante Deus? Éramos por natureza filhos da ira, como todos esses também são. Paulo diz, para um grupo de cristãos, para pessoas que viviam nas trevas e que agora deixaram as trevas, ou seja, deixaram a ignorância, deixaram o distanciamento de Deus e a mentira e se voltaram para Deus. Ele diz, vocês antes estavam mortos nos delitos e pecados. É como se Paulo dissesse assim, aqueles pecados que te governavam, eles eram como a sua sepultura, da qual você não era capaz de sair. Você era escravo daquilo, aquilo te distanciava de Deus, aquilo te distanciava das pessoas. Irmãos, o que nos afasta das pessoas são nossos pecados.
Nossos pecados não apenas nos afastam de Deus, mas nos afastam do próximo. O que me distancia de Deus e o que me distancia do outro é o pecado. São as minhas práticas ou são os meus temperamentos desgovernados. Quando a gente olha e fala assim, o que separa os homens, irmãos, é a natureza humana que separa os homens. E não apenas separa os homens, como também separa o homem do seu Criador. E Paulo diz, o homem estava sepultado por causa disso, daquilo que o governava. Ele diz que o homem vive influenciado, governado por um espírito que o direciona numa direção específica. Aos olhos de Deus, é uma coisa meio curiosa, porque assim, a gente se gaba muito da nossa autenticidade, da nossa individualidade, do nosso espírito próprio e tal. Só que, irmãos, quando Deus olha para esse mundo, provavelmente é como se ele visse um trem mais parecido assim, com o Rio Tietê de São Paulo, assim, todo poluído, indo assim naquela direção, e o ser humano está indo ali, ó, achando que na sua autenticidade ele é único, que ele está nadando numa direção única. Só que Deus olha e pensa, está tudo indo na direção da desobediência, na direção do delito, na direção das coisas ruins. Como diz o versículo 3, andando segundo as inclinações da carne. Quando fala sobre essas inclinações da carne, irmãos, é como os impulsos da natureza, um ser governado pelos seus próprios instintos e impulsos, como alguém que é governado pelas suas necessidades fisiológicas, suas necessidades alimentares, seus impulsos da libido, como o ser humano que é governado por esses elementos, mas por outros dentro de si, aqueles ruins. O homem assim governado por eles, levado por essa correnteza, todos igualmente. Fala que os homens então estão fazendo a vontade da sua carne, os seus impulsos mais primitivos, e também fazendo a vontade dos seus pensamentos. E Paulo diz, sendo levados nessa direção, somos considerados por Deus filhos da ira, ou seja, filhos que merecem castigo, como aqueles filhos a quem os pais já determinaram, esse sofrerá castigo e punição. Pensem nisso, irmãos. Olhe como Deus descreve para nós o cenário pelo qual a gente está assim transitando nesse mundo. Fomos criados para um relacionamento em Jesus. Deus diz, viva em unidade. Deus nos ensina virtudes que promovem unidade. A Bíblia diz, se sujeitam uns aos outros. E a gente vive a nossa vida nesse mundo pensando que o meu inimigo é o Adolfo, é o Fernando, porque eles é que querem o meu mal. Aí a gente vive lutando uma vida por aí, achando que é esse o caso, quando na verdade o nosso inimigo é outro. É o inimigo que está por trás das nossas ações. São os governantes do mundo espiritual que estão, na verdade, agindo, interferindo, repercutindo no mundo físico, porque eles estão guiando os homens, eles estão interferindo na existência humana, porque eles são aqueles que induzem os homens ao erro. É interessante que, por mais que Paulo fale de seres espirituais, ele mostra como eles têm relevância no mundo físico, porque eles são os indutores, os sedutores, os promotores daquilo que já existe dentro de nós. Alguém diz assim, tá vendo? O diabo é o problema do mundo, né, irmãos? Só que é o seguinte, imagine isso, o problema do mundo, irmãos, não é algo fora de nós. O problema do mundo não é algo que está fora de mim, assim, como se o diabo estimulasse coisas das quais, eu nem sabia que existia isso, né? Tipo assim, né? O diabo está estimulando o homicídio, mas olha, onde vem isso? Isso para acabar, irmãos, ainda tem pontas soltas, nós vamos concluir elas depois, tá? Mas vá para Tiago, rapidinho, porque o tempo acabou, mas eu só quero te mostrar que
Os botões que esses seres espirituais apertam estão dentro de nós. Tiago, capítulo 1, o versículo 12. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Observe lá quando diz assim: feliz é o homem que suporta com paciência a provação da fé. Provação prova a fé. Porque depois de ter sido aprovado na tal provação, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, porém, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado por quem? Pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada pessoa é tentada ou induzida ao erro pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha o ciclo interessante, irmãos, que Deus nos dá aqui. Provação é diferente de tentação. Provação é como fogo que apura um metal precioso, e o metal precioso em questão é a nossa fé. Somos provados diariamente, e provação aperfeiçoa a nossa fé, nossa perseverança. Deus nos prova e permite provação, mas Deus não tenta. Ele não pode ser tentado e Deus não produz tentação, porque se provação visa aprovar, purificar, melhorar, tentação visa destruir, arruinar. Então, quando a palavra diz que Deus não tenta ninguém, é porque a tentação ela tem a sua origem, a sua vinculação com o próprio mal. É por isso que o versículo 13 diz: Deus não pode ser tentado pelo mal, o que significa tentado por aqueles que são seres espirituais do mal, ou pela própria natureza humana maligna. O diabo não pode tentar Deus. Deus também não pode ser tentado por uma natureza ruim, porque Deus não possui natureza ruim, Ele é Deus bom e santo. Então, Deus não pode ser tentado. Mas Tiago diz: Deus também não nos tenta. Ele diz no versículo 14: pelo contrário, cada um é tentado pela cobiça que existe dentro de si mesmo. O homem é tentado baseado naquilo que existe dentro dele. Quando a minha cobiça, ela me atrai, ela me seduz. É como se Paulo dissesse assim, Tiago, dentro de você existe uma cobiça específica. Faça uma análise, irmãos. Eu sei quais são as minhas. E se você fizer uma análise, você vai saber quais são as suas. E repare que quase sempre, ou sempre, nós pecamos, ou nós caímos naquele troço que está aqui dentro, e que vem nos derrubando frequentemente. Paulo não. Nós somos tentados, diz Tiago, pela nossa cobiça, porque ela nos atrai, ela nos seduz. Até aí tudo bem. Ela tentar nos atrair, ela tentar nos seduzir, até aí isso é normal. Mas o problema é o que diz o versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela gera pecado. É como se nós pudéssemos pensar, irmãos, numa figura assim, feia, eu sei, mas imagine um homem sendo tentado ou provocado por uma prostituta. Bem, uma prostituta tentar induzir um homem ao erro, isso é normal, isso pode acontecer. Só que se essa prostituta, ela tenta seduzir aquele homem, e dentro dele aquela cobiça sexual está ali, e aquela sedução o leva a conceber aquele ato ruim, Paulo diz que o fruto gerado daquele ato não é um filho, é um pecado. E o pecado, quando ele efetivamente acontece, ele produz morte, ele produz distanciamento, ele produz consequência. Quando fala morte, irmãos, pode pensar em morte física, porque
os pecados conduzem o homem à morte. Pode pensar em morte espiritual, porque morte tem a ver com distanciamento, distancia o homem do seu Criador. Mas pode pensar também em rompimento das relações humanas, porque afasta os seres humanos a concepção do pecado. Então pare para pensar: os governantes do mundo, os principados e potestades, os seres espirituais do mal nas regiões celestes, eles estão induzindo os homens a um caminho de maldade. Só que não é uma maldade que está fora de mim. Eles estimulam, seduzem aquilo que já está aqui dentro. Sabe qual é o grande dilema da batalha espiritual, irmãos? É que nós estamos lutando contra inimigos que não vemos, mas eles são capazes de acessar aquilo que está dentro de nós. Então pare para pensar: seu inimigo não está ao alcance dos seus olhos físicos, mas ele não só consegue te atingir, como consegue estimular aquilo que está dentro de você. Olha como essa batalha é séria. Paulo vai dizer: somos criados para relacionamento, mas a nossa luta não existe entre esses relacionamentos humanos. Os nossos inimigos são espirituais e eles estão nos induzindo a um caminho do erro, a um caminho perigoso. Uma conclusão aqui, irmãos, momentânea, porque nós vamos continuar a semana que vem. Nós precisamos que Deus nos dê graça para que nossas cobiças fiquem sob controle, irmãos. É por isso que João diz que a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida são um problema. Nossas cobiças são um problema, porque como o livro do Apocalipse diz lá no final, o diabo, a antiga serpente, Satanás, o sedutor dos homens, ele sabe bem como nos seduzir, sabe bem como estimular em nós aquilo que está ali. Você fala assim: quer dizer que ele lê meu pensamento? Quer dizer que ele vê o que está dentro de mim? Irmãos, para saber as cobiças de uma pessoa, não precisa ler o pensamento dela. As nossas ações, os nossos gostos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos, expressa nossas cobiças. E aí o problema é que o nosso inimigo espiritual, ele sabe exatamente acessar aquilo. Será porque alguém que não tem o menor problema com dinheiro, mas nenhum, mas é um imoral, vai ter uma luta moral muito grande. Curiosamente, ele não é muito tentado, estimulado a respeito de dinheiro. Que diferença faz dinheiro? Aquilo não importa para ele. Mas e um estímulo sexual? E o inverso? E outras coisas mais. Irmãos, nosso inimigo sabe nos acessar. Seu inimigo não é um homem. Tem homens e mulheres que são inimigos nossos, pelas ações que têm. Mas o que Paulo quer mostrar para nós é: veja o mundo além do seu olhar físico. Existe mais. E pode ser que, um exemplo, o Adolfo está se opondo a mim como inimigo, mas a influência que está por trás dele, o induzindo a esse tipo de ação, é uma influência espiritual. E se eu for capaz de compreender o que há por trás do mundo espiritual, se eu compreender que existem potestades e principados, dominadores desse mundo, eu vou ser capaz de entender a origem do problema. E ao invés de querer matar o Adolfo, eu posso começar a orar pelo Adolfo. Posso procurar meios de que o Adolfo compreenda que ele precisa de Deus. Ao invés de querer simplesmente botar 2,12 na cintura a hora que já estiver vendendo água no supermercado aqui de Lafayette e começar a tirar em todo mundo, Não é essa a questão. Irmãos, não estou falando que sou contra armas, nem a favor de armas, só estou dizendo que o problema não são os homens. Existe uma batalha espiritual. Aqui é uma pincelada inicial, tá bom? Semana que vem a gente continua.